Olá, mulheres deste Brasil! Começando Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou a Alessandra Bergman e recebo hoje nos estúdios mulheres do campo com suas histórias, seus problemas, suas soluções. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que envolve todo mundo que é do campo e que não é do campo também. Nós vamos falar sobre obesidade e formas de emagrecimento saudável. Formas de emagrecimento saudável. Eu tô aqui com a Veridiana Marques, nutricionista. Bem-vinda, Veridiana, ao programa Campo e Batom. Obrigada, Alessandra. Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Também está com a gente, no outro lado da linha, na estrada, indo para Passo Fundo, né? A produtora rural Clara Lang, que é de Três Passos e emagreceu 16 quilos em pouquíssimo tempo. Tudo bom, Clara? Olá, tudo bem? Você, Alessandra? Bem-vinda ao programa Campo e Batom. Obrigada pelo convite. É bom estar aí com vocês. Muito bom. Olha só. Tu trabalha no tambo, tu trabalha pra caramba, tu faz um monte de exercício de dia, faz bastante atividade física no trabalho, né? Por que tu acha que tu engordou tanto? Eu acho assim, a primeira coisa que eu percebi é a minha alimentação errada, né? A gente se alimenta de forma que a gente acha que é o certo e na verdade não é, né? Porque tu comia um pouco a mais por causa dessa função de ter que trabalhar na lida diária? Era isso que tu tinha? E sem cuidar, assim, exatamente o que tu come, né? Muitas, como eu vou te explicar, assim, muitas misturas, muitas coisas que não deveria, né? Por exemplo, o que tu gostava de misturar? Como é que eu vou te explicar aquela mistura de feijão, arroz, mandioca, batata, massa, essas coisas assim, tudo pratão. Uma misturada, né? O pratão para ir pra comer para depois ir para trabalhar. E os lanches, claro, o que eram os lanches? Precisava de energia, né? Precisava de força, mas não é bem assim. Não é bem assim. E daí às vezes na pressa de comer ligeiro, sem tempo, sem pensar, naquele automático, como diz a Veridiana, né? Que tu senta ali e manda ver porque tá na correria, tá no... E isso mudou bastante, né? Agora tá tudo bem diferente. Veridiana. O principal que eu acho que foi isso, né? Sim. Agora eu vou perguntar aqui para Veridiana, Clara. Assim como a Clara, muitas produtoras rurais têm esse conceito de que precisam comer bastante para aguentar o dia a dia no campo. É isso? E é verdade isso, Veridiana? Como a gente tem que desmistificar essa história aí? Bem, o comer mais por estar no campo, por tu precisar dessa demanda maior de energia é importante. Mas esse comer mais, tu vai observar realmente quando tu olha... Assim, tem algo bem simples, né? Bem simples para poder avaliar se tu tá comendo o suficiente, se tá comendo demais, que é o peso, tá? Então, tu tá aumentando o teu peso, tu tá engordando, então esse comer a mais pelo teu trabalho, será que não tá já passando da quantidade que tu precisa? Sim, porque ela tá trabalhando e continua engordando cada vez mais. O corpo é a tua medida, né? Então, na verdade, a balança, a tua roupa é a tua medida. Então, tu tá comendo, mesmo que tu tá comendo uma quantidade... Certo, claro, que a pessoa que trabalha no campo, ela precisa mais energia do que uma pessoa que trabalha num computador, né, um dia inteiro. Mas o corpo é a medida. Então, te olha no espelho, te pesa, tu tá engordando, tu tá aumentando o teu peso, então você tá comendo além. Você tá comendo a mais. Tá consumindo muita energia. Em quanto tempo, Clara, tu emagreceu 16 quilos? Em 6 meses. Nossa, e qual foi a tua principal dificuldade? Me desligar daquelas coisas que estavam me engordando, né? Isso foi o mais difícil, sabe? Aquela sobremesa que tu adora, aquela comida, aquele pãozinho, né, Veri? Que eu dizia que eu não conseguia viver sem pão. Impossível viver sem pão, né, Clara? Não dá para viver sem pão, Veri. Como é que eu vou viver sem o pão? Isso, sabe, foi o mais difícil, eu acho, assim, para mim. Aproveitando o gancho da Clara, como é que é viver sem pão, Veri? Porque eu também não vivo sem pão.
Viver sem pão, assim, ó, gente, vamos fazer um desmame do açúcar e um desmame do carboidrato e um desmame do pão. Então, o que é um desmame? Vamos tirando aos poucos, né? Porque o que acontece? As pessoas trocaram o pão branco pelo pão integral e comem muito mais do pão integral ou muito mais do pão de milho. E para o teu organismo vai intervir da mesma forma na produção de insulina, vai dificultar o teu emagrecimento. Então, não importa nem a qualidade do pão, é o pão em si, a bolacha, a cuca. O pão integral, até o pão integral engorda. Uhum. Tá, e qual a solução nesse caso? Porque ele realmente absorve, o corpo absorve muito essa massa, é difícil de queimar, tem todo um processo. O pão realmente é um baita vilão, né? Olha só, não vamos trabalhar com nenhum alimento vilão ou aquele alimento que é bom, aquele alimento que não é, porque não posso falar que é alimento vilão. Assim, ó, vamos chamar ele de alimento que a gente precisa aprender a controlar. Dá para emagrecer com pão, então? É possível. Opa. É possível, só que tu vai ter que limitar a porção. Igualmente com o pão de milho e o pão integral. Porque a pessoa... tem muita gente que troca o pão branco pelo integral e come mais. Porque acha, agora eu vou emagrecer, né? E segue comendo mais vezes no dia. Então, eu defendo, no início do processo do emagrecimento, até porque, como a Clara disse, é impossível viver sem pão. Então, eu defendo a seguinte estratégia. Uma vez no dia, você escolhe um horário para pôr um produto de farinha, um produto refinado. Então, daí tu escolhe entre pão, bolacha, cuca, pão de queijo, tapioca. Tu escolhe um momento do dia. Escolhe um momento do dia para comer alguma coisa com massa. Isso. Inclusive a massa, tá? Porque também é de farinha. Então, tu escolhe. Se tu vai comer pizza à noite... Você vai ter que formar um cardápio diferente durante o dia para poder comer aquela massa de trigo à noite. Tá, então a questão é a massa de trigo, é o carboidrato com o trigo, no caso. Não, porque a tapioca não é de trigo, né? Tá. Então, a tapioca, farinha de milho, é o produto refinado. Assim, quando ele passa pelo refinamento... Produtos refinados. Isso. Escolhe um momento do dia para consumir. Principalmente agora, enquanto ainda tu sente essa dependência emocional desse alimento. Agora você chegou num ponto interessante, relação emocional com os alimentos. Que estratégia é essa para fazer o processo todo de emagrecer? Essa relação qual é? Tem que abstrair, não pode ter, vou deixar de comer mesmo, apesar de gostar? Ou a pessoa pode comer tudo que ela gosta? Assim, o que acontece? A gente tem um vínculo muito grande com os alimentos que tem a ver com as nossas memórias, que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com carinho de mãe, carinho de vó. A nossa história, né? O alimento, ele tem essa questão de trazer boas lembranças. Além, é claro, também do lado emocional, quando ele entra para questões da ansiedade ou compulsão alimentar, né? Então, o alimento, ele faz parte da nossa vida. Nós precisamos nos alimentar. E a questão emocional é importantíssima a gente sempre avaliar qual é a dependência emocional que eu tenho daquele alimento. Então, por que eu gosto tanto do pão? Tá? Nós crescemos, né? A gente agora, nessas últimas décadas, o pão é um alimento que foi muito presente na nossa mesa, porque ele entrou no café da manhã, ele estava no lanche da tarde, ele estava no jantar. Então, essa relação e essa lembrança, e por que o vínculo emocional? O cheiro de pão na casa da mãe, na casa da avó. O ideal é comer pão uma vez só, então, no dia. Não evitar comer. Ô, Clara, tu gosta de pão, né? Tu gosta de pão, né? Sim. Adoro uma cuca. Como é que tu fez isso? Como é que foi administrar isso tudo? Porque tá lá em 3 passos. Lidar com queijo, lidar com leite, lidar com tudo que tu pode fazer com os derivados do leite relacionado à farinha também. Como é que tu lidou com isso? Eu tive que mudar meus hábitos, né? Eu botei na minha cabeça que eu precisava emagrecer, que era uma questão de bem-estar, de saúde. Eu não estava me sentindo muito bem do jeito que eu estava, e a Veridiana me ajudou muito com isso. Eu consegui, assim, ter uma relação boa com a dieta. Eu consegui mudar meus hábitos e acabei deixando. Não deixo de comer, porque tem dias que te dá vontade e tu come pão, né? Não adianta, mas é como a Veridiana disse, um dia tu pode comer, no outro dia tu tem que pensar que outro dia tu vai ter que cuidar um pouquinho mais, né? Porque tu ingeriu aquele alimento que pode ter... O que tu substituiu? Então... Por o que tu substituiu, assim? Como é que tu costuma preparar teus cardápios? No caso, um dia tu comeu o pão, no outro tu sabe que tu tem que evitar, né? O que tu faz?
Eu mudei muito, tipo, no café da manhã, que era sempre o meu pãozinho com chimia e nata, né? A crepioca, o ovo mexido, o presunto e queijo, e um cafezinho preto sem açúcar. E aí, vai uma semana, 2 semanas, tu já nem sente mais falta daquele pão no café da manhã. Eu ia te perguntar qual é o momento mais difícil dessa dieta. Eu acho, para mim, foi o café da manhã mesmo. O café da manhã e aquelas noites com pizza. Porque lá em casa adoram uma pizza, né? Sim. Mas eu tive que resistir. E eu resisti, eu consegui ficar enquanto eles comiam uma pizza, eu comia um ovo cozido para compensar. E aí a turma toda, maridão comendo pizza, filhotes comendo pizza e tu com ovo cozido. Como é que tu resistiu? Com ovo cozido. E bem feliz da vida, porque estava dando resultado. Tá, aí então tu tinha uma motivação. Isso é importante, né, Veridiana? O que motiva as pessoas a fazer Como é que lidar com emocional, motivação e alimentação nesse sentido? A gente precisa aprender a identificar realmente e colocar no papel uma meta. Tá? Tu tem que ter uma meta. Uma meta é algo muito importante. E tu tem que saber o porquê tu quer atingir aquela meta. Então, eu quero emagrecer 10 quilos em 2020. Não, isso é um desejo, é algo geral. Não, eu quero emagrecer até tal dia, tantos quilos, porque eu quero vestir tal roupa, porque eu quero fazer meus exames e quero que esteja tudo bem. Tem que ter um objetivo e a meta tem que ser algo estipulado, assim. Então, você consegue estipular essa meta, tu tens um norte para seguir. E quando tu vai atingindo como no caso da Clara, quando tu vai emagrecendo, que a Clara é um exemplo, né? Sim. Do emagrecimento, mas quando tu vai principalmente ir valorizando teus passos, aqueles que tu tá dando e o que tu mudou, né, do como tu era, porque as pessoas costumam muito se comparar a outra pessoa. Não, tu tem que comparar você a você mesma, como tu evoluiu, como tu era e como tu tá agora, e isso vai virando a tua motivação. E a balança, né? Tu sobe na balança, tu põe a roupa. Gente, assim, uma dica legal: tem uma meta e coloque uma roupa que tu tenha o desejo de usar num lugar onde tu enxergue todos os dias. É muito importante a motivação positiva. Tem gente que fala da motivação negativa. De forma alguma. Tem que ser positiva. Ou uma foto que tu tá naquele peso que tu gostava, né? Que tu te sentia bem. É importante tu visualizar isso todos os dias para que tu consiga te manter focada. Fechar a boca na hora que precisa. Porque tem momentos que não tem outro jeito. Tu vai ter que realmente fazer trocas. Tá, a gente estava falando também comer tudo que se gosta, né? Claro, abrindo mão um dia de uma coisa, abrindo mão outro dia de outra, né? Qual é a produtora rural tem praticamente todos os alimentos ao seu alcance, né? Mesmo assim, tu acha que ainda o pessoal está insistindo em buscar produto industrializado, come mais o produto que está à disposição também na propriedade ajuda a engordar, a fruta engorda, essas coisas todas engordam também. Como é que se controla melhor isso? Engorda. Então, a fruta engorda. Engorda. Ok. Tá, a fruta engorda. Na verdade, assim, ó. Tu vai dar um cardápio pra nós daqui a pouco, né? Vou. Vai ter um cardápio, pessoal, pra quem quiser emagrecer rapidamente. Porque o que acontece? As pessoas... a fruta é saudável, tem vitaminas, é natural e vem da natureza. Gente, daí a pessoa vai embaixo de uma árvore lá, de um pé de bergamota e come 10 bergamotas. Ou embaixo do parreiral de uva e come 3 normal cachos. Isso, normal. Básico, assim, né? Básico. Então, o que acontece? Você tá consumindo muito açúcar na forma de frutose. Isso não tem como. O teu organismo vai, entende? Então, tu precisa controlar a porção de frutas. Então, eu oriento, assim, ó, 2 porções de frutas, no máximo 3 por dia. No máximo. Aquela coisa de uma porção cabe em uma xícara de chá, assim. Frutas picadas, uma xícara de chá. De 2 a 3, no máximo, por dia. Então, no máximo, 2 bergamotas, é isso? Depende do tamanho. Uva, então, aquela coisa de ir pra baixo do parreiral, quando a uva tá madura, pegar 18 cachos, 10 cachos, impossível, nunca mais. É complicado. Por isso que o suco é complicado, né? Porque um copo de suco, tu vai precisar quantas laranjas para fazer um copo de suco de laranja, né? Então, entende? Daí não dá. É complicado. Clara, tu lida com leite, né? Oi. Como é que tu usou os recursos que o leite, o que ele pôde te oferecer de vantagem para favorecer teu emagrecimento? Como é que tu usou a teu favor isso?
O maior consumo de queijo, né? E eu faço o kefir, que é um iogurte natural, né? Uhum. Isso eu uso, então, o leite lá da nossa propriedade, né? Então, para isso. Mas, assim, porque não sou muito chegada no tal do leite mesmo para consumo, assim, in natura. Claro. Mas muita gente tem o queijo, dificuldade. eu gosto do queijo e o iogurte natural eu me adaptei bem a ele e consegui consumir. Claro, o que mudou na tua vida em termos de autoestima? Tu te sentir melhor, mais gostosa, não sei. O que tu como foi se sentir melhor, mais magra? É muito bom. Muito bom, sabe? Tu botar uma roupa e se sentir bem com aquela roupa, botar uma roupa e ver que caiu bem. Ir numa loja onde tu era acostumado a comprar só o GG e comprar uma roupa M lá e provar ela e servir, é muito bom mesmo. Tu não precisou... É uma sensação muito gostosa. Tu não precisou tomar nenhum medicamento, nada para ajudar nesse processo de emagrecimento? Não, nada mesmo. Só a mudança de hábitos com a alimentação, água, muita água, né, Veri? Muita água, isso ajuda. Sim. A gente acaba cometendo o erro de não consumir água, né? A gente toma chimarrão, come uma fruta, acho que está consumindo água suficiente, né? Vou perguntar para Veri aqui, Clara. O chimarrão não pode ser... Quem não gosta de tomar água toda hora, tá, Veri? O chimarrão não serve como um hidrolisante natural, assim? Para hidratar? Assim, ó. Hidrata, claro. Todo líquido vai te ajudar. Até o alimento, dentro dos alimentos tem água, entende? Uhum. Só que tu tens uma necessidade fisiológica de água, de hidratação, que é importante pro teu intestino, que é importante pra pele, que é importante para tudo, sabe? E tu toma chimarrão, é complicado tu tomar, olha, mais ou menos a quantidade de líquido que a gente tem que tomar, tu pega o peso e faz vezes 35. Tá? Por que 35? É um valor, é um valor referência que a gente tem. Então, tu faz o peso atual vezes 35, dá uma quantidade aproximada de líquido que tu tens que ingerir. Ou pela cor da urina, né? Uma outra forma de analisar é a cor da urina sem medicação. Não pode estar amarela, tem que estar clarinha. E nem com cheiro forte. Então, a urina tá com cheiro forte, tá? Uma cor amarela escura, tu tá tomando pouca água, tá? Então, o chimarrão, ele ajuda a hidratar, assim como o chá, porém, não é todo aquele líquido, entende? Que vai contar para essa hidratação. Então, tu precisaria, digamos que você faz aí, dá 2,5 litros de água por dia. Então, desse valor, a gente desconta mais ou menos 1 litro que a gente consome em forma de chimarrão, através dos alimentos. O restante teria que ser na forma de água. Pode ser água saborizada, pode ser água com gás, não tem problema, mas tem que ser água. Ô, Clara, tu teve que abrir mão de alguma coisa que tu gostava muito, além da sobremesa, né? Para emagrecer? Ou tu continuou depois colocando no teu cardápio isso que tu gostava e continua comendo? Eu procurei, assim, no tempo que eu estava na minha meta de perder aquela quantidade de peso mesmo, eu abri mão de muita coisa, eu não consumia. Hoje, como eu já estou numa dieta de manutenção de peso, só para me manter, eu já dou uma escapadinha, mas uma coisa que fazia bastante falta também é a tal da cervejinha, né? O maridão gosta de tomar uma cervejinha de noite, depois do trabalho. E daí a gente fazia companhia um pro outro, né? E ele te ajudou tomar uma cervejinha. E ele te ajudou, ele não fazia invertido, não deixava de tomar a cervejinha também para te ajudar? Ele tomava tudo sozinho. Ele me ajudava. Parceria boa essa, né? Tomava a parte dele a cervejinha e ainda me oferecia. Eu dizia, não, obrigada, eu vou tomar água. Claro, outra coisa. Talvez tu não sei... O marido não ajuda muito nesses momentos, não, viu? A gente precisa se virar sozinho. E além do marido, tu teve, assim, alguma outra ajuda? Ou o pessoal chegou aí e disse assim pra ti, olha, Clara, tu tá muito magra. Porque sempre tem, geralmente no interior, assim, a pessoa um pouquinho mais gorda, ser um pouquinho mais cheinha, é sinal de saúde. Antigamente era assim, pelo menos, né? Como é que o pessoal, os amigos, o pessoal da comunidade lidou contigo depois que tu começou a emagrecer? Muita gente, né? Veio os elogios,
E veio também as críticas, olha, os sabotadores, aqueles dizendo, para, você tá muito magra, você tá emagrecendo demais, tu tá ficando feia, magra. Feia? Muito bem. Doente. Eu cheguei a ouvir isso, tu tá ficando feia de magra, parece que tá doente, para de emagrecer, chega. E aí, como lidar com essa situação psicologicamente? Não é fácil, né? É como a Veri disse, são os sabotadores, né? A gente tem que levar bem controlado para a gente conseguir, tem que ter um pensamento bem... Veri, mas foi legal, ao mesmo tempo também tanta gente dizendo, nossa, mas como tu tá bonita, você rejuvenesceu, você tá mais jovem, qual é o segredo para ficar mais nova? Olha, e aí causava um peso interessante na balança que tu não te deixava tão vulnerável ao boicote? Tem que... O sabotador, né? A gente fala sabotador, na verdade, o que significa assim, ó? É eu mesmo, quando eu acredito naquilo que estão me falando ou naquele meu pensamento e aquilo impede que eu chegue na minha meta. Por isso que a meta é tão importante. Então, o primeiro passo... quer chegar. Tenham aí papel e caneta e vocês podem fazer passos. Então, assim, o primeiro deles tu tem que saber o que tu quer. Porque quando tu não sabe o que tu quer, qualquer caminho basta. Pra tudo na vida, né? Exato. Na vida. Então, tu tem que saber se tu quer emagrecer 5 quilos, se tu quer emagrecer 3 quilos, se tu quer emagrecer 10 quilos, 20 quilos. Mas tu precisa saber disso. Qual é a tua meta, né? Segundo passo, qual Por quê? Por quê? Esse porquê tem que ser algo muito forte. Porque é o porquê de querer emagrecer que vai fazer com que tu emagreça quando vir o sabotador. Entendeu? Aí tu relembra lá e a coisa... Porque o que eu acho assim que é o mais importante? Veio aquele pensamento do tipo, realmente tô ficando muito magra, tô ficando muito velha, tô ficando com mais rugas porque eu tô emagrecendo, porque tem esse também, né? Tu vai emagrecer muito, tu vai ficar muito mais velha, vai ficar com os couro caídos. Aí tem que botar um hidratantezinho, um anti-idade, tem que tomar mais água, né? Exatamente. E assim, ó, gente, não vai um tempo pro teu organismo reabsorver aquela, né? É tudo uma adaptação. Mas isso, na verdade, nada mais é do que uma justificativa. Então, um sabotador, ele seria uma justificativa para te dizer, realmente, eu não tenho que ter aquela meta. Isso que vocês ouviram foi um trovão nesse exato momento. Está batendo água em Porto Alegre no momento desse programa. Muito legal. Outra coisa, me fala sobre outros tabus relacionados ao emagrecimento. Quais são, Veri? Assim, ó, relacionados aos sabotadores também, os pensamentos que fazem com que a gente vá consumir. Então, um deles é ficar doente. E como também reagir a essa situação, né? Não deixar que isso atinja. Então, você precisa formar essa etapa para o processo do emagrecimento. Tu tens que ter o teu objetivo, a tua meta. Tu tens que saber o grande porquê que tu quer chegar lá, naquele peso. Para quando acontecer os pensamentos. Vamos lá, quais são os pensamentos? Só hoje? Ninguém tá vendo. Posso comer só hoje, ninguém tá vendo. Amanhã eu começo. Mas segunda-feira eu começo a dieta. Mas eu tô tão cansada, eu mereço hoje me atirar no sofá e não fazer exercício. Mereço esse chocolate. Entende? E assim tu vai dando justificativa e quando vê, tu não começa nunca. Produtora rural que tá fazendo dieta no campo precisa fazer exercício além de toda a lida do campo? Precisa. Tipo o que, por exemplo? A atividade física agora, a atual recomendação é 5 vezes na semana, tá? Nem é mais só 3 vezes na semana. Todos os dias tem que fazer alguma coisa? Melhor todos os dias. E o que tipo de exercício é melhor? Claro que a atividade no meio rural é melhor do que... Tu tá fazendo mais movimento do que quem trabalha num escritório. Escritório, ok. Né? Claro que tu gasta mais energia, mas não conta como exercício para realmente ajudar no teu metabolismo, no teu emagrecimento. Suar mais ajuda a emagrecer mais? Não, desidrata. Só. Então tem que repor. Isso. E qual é o exercício ideal assim para se fazer dentro da propriedade? Quem está na propriedade rural, qual é o momento do dia melhor para se fazer? O que tu recomenda? Teria que ser no momento que tu te sente melhor para fazer atividade física. Quem tem problema de hipertensão, tens que conversar com um cardiologista para ver se libera ou não para poder fazer de manhã cedo. Caso contrário, tem que fazer só à tardinha. Também tem que ver se não tem nenhum problema de saúde com relação a joelho e tudo mais, né? Para ver o tipo de exercício, porque meio rural a gente sabe das dificuldades, que é pedra na estrada, que é não ter um local ideal para caminhar, né? A gente sabe de todas essas dificuldades. Mas se tem um campo de futebol perto de casa,
Se tem um local... O ideal é a caminhada, né? Caminhar não tem problema, entende? O campinho não precisa... de futebol lá da comunidade, da igreja, é o ideal. Fazer uma voltinha vai tranquilo. lá. Começa devagar, não começa com nada, com muito esforço, né? Começa dando poucas voltas. Depois pode até quando já diminui um pouco o peso, pode correr e caminhar, vai intercalando, tá? Uma outra pergunta, até fizeram essa pergunta. Sexo emagrece? Gasta energia também, com certeza. Ajuda a emagrecer mesmo? É que, olha só, na verdade, o nosso metabolismo, a gente está sempre gastando energia. Até para se alimentar, tu gasta caloria, tá? Só que tudo pode virar um sabotador, entende? No sentido assim, de que tu começa a justificar, não, mas aqui eu tô gastando mais energia, então eu posso comer um pouquinho mais. Então... Não pode entrar nessa. Não. Tem que fazer o exercício, fechar a boca. Isso. E manter... Aí, assim, ó, a Clara tava falando uma coisa muito importante. Ela tá numa fase de manutenção agora. Ela já passou pela fase do emagrecimento. Agora ela tá tentando manter o peso. Aliás, Clara, foi mais difícil manter o peso ou foi mais difícil conseguir chegar ao peso? Alô? Mas olha, eu acho que agora para mim tá sendo mais difícil manter, né? Porque se tu perder um pouco a linha, tu recupera. E quando eu tinha aquela decisão de emagrecer, eu tava focada naquilo, eu não me desviava. É bem interessante. Mas agora que eu já cheguei no peso, acho que agora é mais difícil, porque a gente perde a linha, quando vê, tu já foi, né? E se não se cuidar, quando vê, vai recuperar tudo de novo, né? E isso eu não quero pra mim. Então, pra mim, acho que agora tá mais difícil. O marido continua te persuadindo em tomar cervejinha à noite, é isso? E aí tu tem tomar cervejinha à noite, comer uma pizza, e de vez em quando a gente... Se tu não se controla, quando vê, tu tá voltando aos mesmos hábitos de fazer isso todos os dias como uma coisa normal, né? Isso. Na fase da Clara, nessa fase... Desculpa, Clara, tu estava falando... Tu estava falando da fase dela... Na fase da manutenção. Então, a pessoa já emagreceu, chegou na meta, chegou naquele peso desejado. Essa é a fase que a balança precisa virar amiga, entende? Porque o que acontece? Tem que subir todos os dias na balança e ver como que está o peso. Tem aquele horário assim, acorda de manhã, vai no banheiro, sobe na balança, tá? Por quê? Porque... Teve uma noite anterior que tu fez uma janta diferente, tomou uma cervejinha, tu já vai ver o resultado na balança. Então, nesse dia, tu tem que cuidar. E daí tu volta a ter os cuidados do emagrecimento por 1, 2 ou 3 dias, tá? Então, tu cuida depende do quanto tu exagerou, né? Pra voltar. O que as pessoas fazem? Elas chegam na manutenção e elas não se pesam mais. Então, ela vai... Até nota na roupa, assim... ficou um pouquinho mais apertada. Tem algo diferente. Está acontecendo alguma coisa diferente. Mas a pessoa não sobe na balança, sabe? Ela fica 1 mês, 2 meses. Quando ela resolve subir na balança, ela está com 15 quilos a mais, 10 quilos a mais, 5 quilos a mais. Entende? Então, a balança precisa virar tua amiga nesse momento. Vamos dar o cardápio pro pessoal. Tu ia dar uma sugestão de cardápio, né, Veri? Conta pra gente aí. Tá. Vamos lá. Então, a meta, né? Ter uma motivação positiva, que pode ser uma foto tua, tu vai colocar num porta-retrato, pode colocar na tua agenda, num caderno. Pode ser uma atriz também. Pode ser uma pessoa que tu acha assim que tem um corpo legal, que tu gostaria de ficar parecido, próximo, né? Que seja uma meta positiva. É muito importante, gente, assim, ó, o que mais nos engordou ultimamente? Produto altamente industrializado, altamente refinado, né? Então, aquele produto que... evitar ao máximo comprar o alimento. Tentar consumir mais aquele produto nosso, caseiro, lá de casa mesmo, tá? Fazer as coisas em casa, o pão em casa. Mas mesmo esse produto tu fazendo em casa, ele já se torna um produto, entende? Sim. Mais elaborado. Então, esse produto precisa controlar na quantidade que tu come, tá? Mas vamos dar um exemplo de produto altamente refinado, assim, muito industrializado, que é bolacha recheada, bolacha Maria, bolachinha de água e sal, barras de cereal. Barrinha de cereal engorda também. É um produto muito bem industrializado, entende? Sim. Tá? O engordar, alimento que engorda, alimento que emagrece, isso é uma coisa muito complicada, gente, entende? Porque ele é complicado no sentido assim, ó, de o que engorda, o que emagrece.
Eu costumo brincar, né, que a única coisa que não engorda é tomar água e chupar gelo. Porque o restante depende da quantidade, sabe? Muito bem. Então, assim, tenha isso em mente. O principal, gente, olha só. O açúcar. O brasileiro está consumindo de 4 a 7 quilos de açúcar por mês. Cada brasileiro. A média nossa de consumo no Brasil. Isso vale açúcar mascavo também? A mesma teoria do açúcar branco? É tudo igual. Açúcar branco, mel, melado, açúcar mascavo, açúcar... Todos eles são açúcar, tá? Então, assim, você precisa diminuir o consumo do açúcar. O que tu vai fazer? Tu vai... consome um cafezinho com 5 colheres de açúcar, diminui para 3. Depois diminui para 2, daí diminui para 1, até conseguir consumir 100. Tá? Vai diminuindo aos pouquinhos, fazendo esse desmame do açúcar, por causa da dependência mesmo. Nós nos tornamos viciados e dependentes do carboidrato refinado. Todos nós. Cerveja artesanal de cerveja industrializada tem diferença no processo de emagrecimento? Eu acredito que a quantidade, né? A quantidade. Porque olha só. Já tô pensando no teu marido, Clara, tu viu, né? A cerveja artesanal, você vai tomar menos dela, né? Ela é um pouquinho mais encorpada, mais forte, tem um sabor diferente. E a cerveja, a outra cerveja, o pessoal bebe muita quantidade, entende? Então, sim. Aí sim, é a porção, é a quantidade. Que mais de recado a gente deixa para produtora rural, para trabalhadora rural? Todas as vezes. Olha só, então tu fez lá a tua meta, teu objetivo e a tua questão positiva. Agora tu vai fazer um trabalho de mentalização antes das tuas refeições. Qual o teu número de fome? Qual a tua fome real antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes dos lanches? Por que isso é importante? Porque tem pessoas que não têm fome de manhã cedo e tomam um café da manhã igual, porque café da manhã tem que ser de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Gente, isso não é real, tá? O café da manhã não é uma refeição obrigatória. Você deve consumir o café da manhã só se tu precisa dele. Se tu não tem fome de manhã cedo, por que tu vai introduzir 300, 500 calorias de graça? Eu não tenho fome, entende? Então, eu passaria a minha manhã com café preto, sem... Gente, importante, tá? Quem precisa café da manhã, que tem enxaqueca, tem muita fome, sente tontura, um monte de coisa, ok, come. Não estou dizendo para não comer. Mas identifica isso antes. Qual a tua necessidade do café da manhã? Tem necessidade de café da manhã? Muito bem, faça o café da manhã. Da mesma forma, o almoço, o lanche da tarde, a janta... Da mesma forma, principalmente os lanches, né? Que é alguma coisa que também... Existe uma cultura, Bárbara, né? De querer... Comer de 3 em 3 horas. Antes de dormir, não te esquece de comer, como se fosse morrer se não comesse. É que assim, a gente vem de uma educação nutricional de pouco tempo agora, que era o quê? Que tu tem que comer de 3 em 3 horas para evitar fome, tá? E qual o problema de ter fome? Entende? Então, as pessoas começaram a comer, por orientação, realmente, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Faça a pergunta para ti. Qual o problema de ter fome? Qual o problema? Nenhum, né? É nosso. A gente precisa identificar essa fome. A questão é que, com a fome, eu preciso igual comer com calma, mastigar bem os alimentos, escolher comida saudável, comida de verdade. Agora, esperar ter fome para comer não tem problema nenhum. Tem alguma técnica de mastigação ideal para melhorar? É olhar o tempo mesmo. Olha lá no relógio, conta lá se está na parede e 15 minutos tu tem que levar para fazer uma refeição no mínimo. Um almoço. Então, concentração no momento presente. Tu tá diante do alimento, olha para o alimento, sente o cheiro do alimento, respira, põe na boca, larga os talheres... Põe na boca o alimento, mastiga, larga os talheres, tá? Esse processo vai fazer com que tu consiga comer mais devagar, porque nós estamos comendo no automático. Televisão ligada, celular do lado, respondendo, entende? Muitas vezes a gente está lá trabalhando em casa, cuidando para ver se os filhos já terminaram de comer, para recolher os pratos e já organizar eles para mandar eles para o colégio ou para deixar a cozinha limpa. Eu falo algo sempre assim nos encontros, que é: qual a diferença de tu ter a cozinha pronta, com a louça lavada, a 1h15 para 1h30? Na tua vida. Os 15 minutos que fazem diferença na hora da saúde. Exato, entende? Para a vida não tem diferença, tá? Então, a gente precisa mudar esse pensamento, essa forma de comer. Come devagar.
O teu organismo sabe a hora de ficar satisfeito. Olha só, vou te dar um exemplo agora, que tu vai conseguir identificar, talvez. E as donas de casa e as agricultoras também. Se vocês já estavam comendo, fazendo um almoço, uma refeição, mesma quantidade de comida, tá lá no meio da refeição e toca o telefone. Aí tu vai pro telefone e fica 10 minutos no telefone. Aí quando tu volta, tu tem aquela sensação, perdi o apetite. É a mesma quantidade de comida que tu serve todos os dias, né? Tu olha para aquele prato e tu diz, nossa, não tenho mais tanta fome agora. E, na verdade, o que aconteceu de diferente? Tu deu os 15 minutos do efeito da saciedade. Tu não comeu para encher o estômago. Tu tá comendo devagar, porque isso é fisiológico. Todos nós somos assim, não tem como fugir. A gente demora em torno de 20 minutos para sentir saciedade. Então, entende? O ideal é comer devagar. Comer devagar. E não comer no automático. Se concentrar naquele momento presente. E assim, ó, gente, aprendam a identificar a fome. É fome de verdade? O que é fome de verdade? Fome de verdade não passa, ela intensifica, tá? Então, ela não é algo que passa. Tu come qualquer coisa que te oferecerem, eu brinco, né? Eu digo que se tiver um pedaço de aipim, mandioca, na nossa região, gelado da geladeira, tu vai comer. Arroz gelado. Tu vai comer, porque tu tem fome. Isso é fome. É diferente de vontade de comer, que é assim, tá chovendo, bolinho de chuva hoje, entendeu? É diferente. Então, a fome, ela não passa, tá? Se tu se distrai, ela só se intensifica. A vontade e o desejo de comer, ele passa. Então, tu tá com vontade de comer bolinho de chuva, aí tu entra aqui no celular, começa a fazer alguma coisa, nem lembra. Lembra amanhã que tu queria comer bolinho de chuva, entende? Então, o ideal é quando se sente fome... Comer de verdade. Comer devagar e comer de verdade. Serve comida. Então, tu serve lá saladas, vegetais, ovos, queijos, carnes. Come de verdade. Arroz, feijão, essas coisas, esses alimentos, né, mais ricos em carboidrato, uma vez no dia. Café, o que se toma junto com o café nesse caso? A chmia, a geleia, vai junto também? Olha, vai, né? Mas tu tem que cuidar a quantidade. Toda vez que vocês colocam algo doce, algo rico em carboidrato, em energia, se cuida a quantidade. Não tem como comer mais à vontade. E como é que se pode equilibrar? Se comer o doce num dia, comer manteiga, comer o pão, no outro dia, o que é o ideal? Na verdade, assim, ó, eu oriento da seguinte forma, que tu escolha agora no início, né? Quem está começando o processo do emagrecimento, decidiu que quer emagrecer. Escolhe um dos momentos para consumir esse tipo de alimento, que é o pão, o bolinho, a bolacha, o que tem carboidrato. O pão de queijo, a tapioca. Escolhe um momento. Por exemplo, quero comer... Eu sei que hoje de tarde vai ter um encontro na casa de uma amiga e vai ter cuca. Então, eu não vou comer isso de manhã cedo. De manhã cedo eu posso comer ovos, faço uma omelete. Prepara para aquele momento que tu sabe que tu vai comer mais. Cada dia é um dia diferente. E tu tem que refletir sobre ele de manhã cedo. Tu tem que pensar sobre o que tu vai se alimentar. Não pode entrar no automático. Porque no automático é assim, ó. A gente tá aqui conversando e alguém vem e passa um prato de bolacha, a gente pega. E dá uma e come. Não, e come. Daí daqui a pouco passa de novo e tu pega. E daqui a pouco, aí tu sai daqui, vai ali, alguém oferece uma bala, tu pega, entende? É o comer no automático. Sem fome, sem pensar, sem refletir. Então, reflete antes. Como vai ser o meu dia hoje? Tá, muito bem. Diante desse dia, como eu vou fazer para me alimentar e conseguir emagrecer sem passar fome? Que é o principal. Alta reflexão. Clara, último recado aí para quem quer persistir, quem não quer desistir, quem tá numa dieta, quem tá quase desistindo, quem tá com uma série de neuras psicológicas, quem tá passando por boicote, quem tá com o marido querendo tomar cerveja junto, como resistir? Que recado tu deixa para essa produtora rural, para essa dona de casa que tá na luta por emagrecer? Eu acho assim, não se deixe levar por esses sabotadores, não. É muito bom a sensação de conseguir aquilo que a gente quer, a sensação de se sentir tão bem assim, é muito bom. Não desiste, não. Segue em frente, resiste ao marido, resiste às amigas, os inimigos, a todo mundo e segue em frente, porque vale a pena. Vale muito a pena, a sensação é muito boa mesmo. Parabéns pela tua persistência, viu? Parabéns pelo teu resultado alcançado. Obrigada. Eu sinto muita gratidão pelos conselhos da Veridiana, pelas orientações dela, foi muito bom mesmo. Para mim foi uma mudança muito grande.
Eu me sinto muito bem agora e vale a pena mesmo, e vale a pena continuar cuidando para não voltar, não. Muito bem. Então tá, gente. Veridiana, um último recadinho pro ouvinte. A gente já falou aqui da receita, acho que tu já falou bastante sobre como se comportar e o que fazer e como controlar a mente, principalmente, né? Então eu desejo... Olha só, vamos deixar um cardápio, né? Um exemplo de cardápio que vocês podem seguir. Então, algumas dicas importantes para o processo do emagrecimento. E quem realmente deseja emagrecer, tem essa vontade, essa meta, um corpo, um desejo, um peso ideal... Eu desejo muita força, né? Muito foco, porque realmente tem que ter foco, muita fé, dá certo o processo, ele vale a pena, tá? Lembram assim, gente, no processo do emagrecimento tu vai ter que resistir mais, mas na manutenção tu já tem um pouquinho mais de liberdade. Então, é um período de restrição e depois tu tem uma certa liberdade. Porém, toda mudança que vocês vão adquirir no processo do emagrecimento precisa ficar para sempre. Mudança de comportamento, que é mastigação, reflexão sobre o número de fome, isso precisa ficar. Ficando isso, tu vai conseguir manter o peso. A Neuci mandou uma mensagem agora e disse o seguinte, que ela está fazendo tudo exatamente como está recomendando, mas ela não está tendo resultado. Ela não consegue o resultado. E por que ela não está conseguindo? Bem, Neuci, olha só. Quando a gente fala de um caso específico, né, sem conhecer o processo todo de emagrecimento dessa pessoa, mas eu vou partir de um contexto geral, assim, como ela já está fazendo todo esse processo de reeducação alimentar, mentalizando o número de fome, comendo devagar, fazendo jejum, ou comendo certo no café da manhã, eu não sei como que seria o peso dela, né? Mas vamos imaginar que ela queria emagrecer mais por estética, tá? Então, chegou num peso e quer ainda emagrecer um pouquinho para se sentir melhor. Já fez um processo de reeducação alimentar, já está comendo menos pão, já está comendo menos vezes no dia, menos açúcar, está tomando mais água e não está emagrecendo, tem que partir para um segundo momento, tá? Que é uma segunda etapa. O que acontece? Gente, olha só. Toda vez que a gente consome alimentos muito ricos em carboidrato e rico em açúcar, e o nosso organismo vai metabolizar e vai absorver, e aquilo vai aumentar o açúcar na corrente sanguínea, a glicose, e vai aumentar a produção de insulina. Quando aumenta a produção de insulina, a insulina é um hormônio anabólico, ela vai dificultar o processo do emagrecimento. Então, uma pessoa que já, digamos, vou dar um exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos, e eu faço lá a reeducação alimentar e emagreço 15 quilos, e estabilizo. Né? Cheguei naquele peso e eu não emagreço mais. A segunda etapa é uma dieta mais low carb, né? Baixa em carboidrato. Por que baixa em carboidrato? Mesmo que essa primeira etapa que eu passei para vocês é mais baixa em carboidrato, mas ainda a gente mantém muitos alimentos por questões da dependência emocional, de não conseguir viver sem o pão, essas chocolate. Essas coisas, e mesmo assim a pessoa emagrece. Mas vai chegar um momento que ela vai estabilizar. Então, neste momento, a gente pensa já nesse outro ponto de vista, que é como impedir o aumento de glicose, de açúcar, o aumento da insulina, porque quando ela está muito aumentada no corpo, tu vai ter dificuldade de emagrecimento. Eu vejo muita gente com problema de diabetes hoje, né? Tem a ver com alimentação, isso, com essa não? Tem. A nossa alimentação atual, a gente está estimulando o pâncreas a produzir insulina o tempo todo. Então, olha só como que era um cardápio, como a gente orientava uma pessoa para emagrecimento. De manhã cedo, pão. No meio da manhã, bolachinha, ou fruta, ou iogurte, ou barra de cereal. No almoço, comida. De tarde, ou cuca, ou pão, mas em porções pequenas, ou pouca bolachinha, ou um iogurte, ou fruta. Tudo produz insulina, tá? Tava produzindo todo o tempo insulina. Todo o tempo. E como a gente veio de uma crença antiga que comer gordura, comer carne, comer comida, comer ovos, tomar leite, comer queijo nos infarta e nos matava, então a gente tirou esse produto da noite e botou pão, né? Sanduíche, porque é mais prático. Cheguei em casa, além de ter essa questão do medo do consumo da gordura, vinha toda essa questão de ser mais prático, tá? Então, a gente está sempre produzindo insulina. Como eu vou diminuir essa produção de insulina? Uma vez por dia, vocês precisam escolher uma refeição para consumir só vegetais e proteína. Eu prefiro à noite. Então, à noite tu faz lá. Uma noite faz... É Neuci, né?
Tá, então uma dica para Neuci. Uma noite faz saladas com... põe lá um porquinho no forno. Na outra noite o frango. Na outra noite o peixe. Com saladas. Sempre, né? Então, vai trocando. Uma noite omelete. Aí, tá, mas tem tal noite fomos convidadas para ir numa casa e é galinhada. Aí tem o frango e tem o arroz. O que tu vai fazer? Disfarça, né? Pega mais frango, quase nada de arroz e come devagar. Que tu vai também conseguir seguir no teu processo de emagrecimento. E a questão da água, tem muita gente, eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas, tem muita gente que não consegue tomar água, não tem o prazer de tomar tanta água por dia. Tem algum substituto? Água saborizada e, principalmente, tu tem que enxergar a água. Vocês têm que colocar num local onde tu enxerga o quanto. Para estar disponível, a quantidade que tu A pessoa que não gosta de água, ela tem que tomar água assim, ó. Toma um golinho, larga o copo. E vai tomando. Mas se não tá aqui, tu não vai tomar. Entendi. Entendeu? Então, tem uma garrafa d'água num local visível. Pode pôr sabor na água. Como que eu faço água saborizada? Pega um limão, uma laranja, umas gotinhas umas folhinhas de estévia, né? Tu pode colocar, ou um pouquinho de alecrim. Sabor na água, tá? É diferente de suco. Bem diferente, porque o suco vai aumentar a glicose, vai aumentar a insulina, vai dificultar o emagrecimento. Ele tem já outros elementos. Muito bem. E agora também, então, a gente já deixou a dica para quem quer emagrecer. Bom, temos então, para encerrar o programa, um presente para o ouvinte, tá? Que é um cardápio, é isso, Veridiana? Isso. Na verdade, é um e-book onde eu explico como você faz o próprio cardápio e emagrece, respeitando os teus hábitos alimentares, respeitando a tua vontade, o teu desejo, a tua fome real. Então, valendo a partir de agora, 51999 14 92 21. Quem deixar uma mensagem para o nosso WhatsApp vai receber o e-book da Veridiana com todo esse processo de ter o prazer de emagrecer. E o programa Câmbio e Batom fica por aqui. Até a próxima quarta-feira. Te esperamos!